bem-vindo ao nosso tempo com Deus. Esse momento no meio da semana onde nós podemos aprender mais da palavra do Senhor e também podemos interceder uns pelos outros aqui pelo nosso chat. Então eu já queria te desafiar nesse momento utilizar o nosso chat que está aqui do lado, se você está no computador ou no celular aqui embaixo. Você pode utilizar esse chat para deixar ali o seu agradecimento ou o seu pedido para que possamos interceder. Ao final do nosso tempo aqui nós vamos ter um período onde nós podemos orar por todos esses pedidos. E esses também vão para o nosso grupo, todos esses pedidos e agradecimentos que são colocados aqui, vão para o grupo da nossa igreja, para que possamos interceder por esses pedidos no restante da nossa semana também. Então agora vamos meditar na palavra de Deus. Pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, os versos 16 e 17. Eu estarei lendo aqui na Nova Almeida Atualizada, vou ler nessa versão. Acompanhe aí, vai ser projetado na tela. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Irmãos, esse é um texto bastante conhecido, principalmente para falar sobre a importância da escritura na vida do cristão. Esse texto ele mostra para nós toda a utilidade, uma utilidade tão completa para a vida do cristão. E é claro que a gente precisa ressaltar um ponto, porque esse é um texto que está no Novo Testamento e ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus. É claro que nesse momento, quando Paulo escreve a Timóteo, a escritura que eles tinham naquela época, já formada, era o Antigo Testamento, é a isso que ele se refere. Mas não tem nenhuma dificuldade de nós entendermos que a escritura toda é sim aquilo que nós chamamos de Bíblia hoje em dia, ou de Escritura Sagrada. Até porque todos esses livros do Novo Testamento, inclusive é um desses que Paulo está escrevendo nesse instante aí, lá em 2 Timóteo, todos esses livros eles foram escritos por um apóstolo, alguém escolhido pelo Senhor Jesus, ou então uma pessoa muito próxima de todos esses apóstolos. Isso dá a nossa total certeza e liberdade para entendermos que toda a Escritura é sim o Antigo e Novo Testamento. Mas hoje eu queria que nós falássemos um pouco sobre alguns aspectos importantes da Bíblia na nossa vida. Quais são os principais aspectos da Bíblia na vida do cristão que nós podemos enxergar aqui nesse texto. O primeiro aspecto muito importante da Bíblia na vida do cristão é a respeito do ensino. A Bíblia ela é útil para nos ensinar. Isso é muito importante. Quando Paulo escreve sobre o ensino, ele está falando de preceitos, de fundamentos. A Bíblia ela é útil e ela é completamente capaz de dar a nós todos os fundamentos e todos os preceitos que nós precisamos para toda a vida. A Bíblia ela é suficiente para formular os nossos fundamentos e os nossos pilares. Então, a Bíblia ela tem então uma direta relação com quem nós somos, porque esses pilares e fundamentos eles que constroem nosso caráter. A Bíblia ela é então suficiente para formar tudo isso, justamente porque ela é útil para o ensino. A Bíblia ela é um livro que é completamente útil para formar os nossos fundamentos, para dar a nós aquelas características tão primárias, aqueles valores que nós temos, que nos definem. Isso porque a Bíblia ela é útil para nos ensinar. Mas não somente isso. Paulo continua. Uma segunda característica, um segundo aspecto importante da Escritura é que ela é útil para a repreensão. A Bíblia ela serve como repreensão para nós também. E essa repreensão é como um teste, como alguém que reprova um teste. A Bíblia ela é suficiente e útil para nos reprovar quando nós erramos. Somente olhando para a Escritura, ao lermos ela nos indica aquilo que está de errado em nós. E então ela nos repreende dessa forma, nos mostrando que estamos errados. É muito interessante olhar para isso como na caminhada cristã. Quando nós caminhamos em direção àquilo que Deus quer, quando nós caminhamos rumo à vontade de Deus, e então nós somos atraídos por algo e tropeçamos nessa caminhada. A Bíblia ela nos mostra onde nós tropeçamos. A Bíblia nos mostra como nós estamos errando. A Bíblia nos mostra onde nós estamos falhos, onde nós nos tornamos falhos. Ela nos mostra isso, porque ela é útil e suficiente
para também nos repreender, né? Essa é uma outra característica importante da Bíblia e nós precisamos levar isso em conta, porque normalmente nós vemos muitas pessoas dentro do âmbito da igreja mesmo, repreendendo a outros irmãos em Cristo, mas com base nos próprios preceitos, não com base no que a Bíblia diz, né? Porque a Bíblia ela é suficiente para nos repreender. A Bíblia ela é suficiente para dizer onde estamos errados. Nós não precisamos inventar coisas. Nós não precisamos simplesmente dizer, eu acho que isso está errado. A Bíblia ela é suficiente. O que nós temos que fazer é, a Bíblia diz que isso está errado. Pronto. Aí não tem discussão, não tem espaço para essa interpretação, digamos assim. A Bíblia diz que está errado, então isso está errado. A Bíblia em si nos repreende. E a única coisa que nós fazemos uns aos outros é mostrar o que a Bíblia está dizendo. É apenas isso. Porque a Bíblia ela é útil e suficiente para a nossa repreensão. Mas também a Escritura ela não simplesmente nos mostra que estamos errados e para por aí. Ela também nos mostra o caminho para corrigirmos esse erro. Além de nos repreender, a Bíblia ela é útil para a correção também. E esse é um ponto que deve vir naturalmente logo após a repreensão. A partir do momento em que a Bíblia nos mostra o nosso erro, ela nos mostra para onde nós precisamos caminhar. Ela nos mostra o rumo que devemos tomar. Ela nos mostra como devemos corrigir aquilo que nós fizemos de errado. E é muito interessante essa palavra utilizada para correção. Paulo usa ela quase que exclusivamente aqui. Existem outros poucos textos onde nós vemos essa palavra ocorrer. E essa palavra ela significa uma reforma, mas não simplesmente isso. É uma melhoria, né? Sabe aquela reforma que você faz na sua casa, mas para melhorar algo, né? Porque tem reformas que pioram as coisas, mas tem reformas que melhoram, né? Que a gente faz algo para tornar a vida mais prática, né? Para melhorar a nossa qualidade de vida. Isso é uma melhoria que nós fazemos. A Bíblia ela faz uma melhoria nas nossas vidas. Ela muda aquilo que está errado e muda isso para melhor nas nossas vidas. A Bíblia ela é suficiente, então, até agora que vimos, para formar os nossos fundamentos, para mostrar quando nós erramos, de acordo com esses valores e fundamentos que nos foram dados. E agora também para corrigir esses nossos erros, para que a gente possa retornar a esses fundamentos que a própria Bíblia nos ensina. E em último lugar, a Bíblia, ela fechando esse ciclo, ela nos educa nos caminhos de justiça. Ela nos educa nos caminhos retos. Novamente, isso que significa justiça no âmbito bíblico, é retidão. Justiça significa algo que é certo, algo que é correto, algo que está apropriado e correto ali com o padrão colocado. A Bíblia, ela nos educa novamente, depois de todo esse ciclo. Ela nos ensina o nosso fundamento, ela nos mostra quando erramos, ela nos faz voltar, ela nos ajuda a voltarmos para esses fundamentos novamente. E ela continua nos educando para nos mantermos constantemente na justiça. Isso que significa a educação na justiça. A Bíblia ela é suficiente para, depois de nos reconstruir, nos mostrar quais são os caminhos corretos. E continuar nos ensinando e constantemente nos educando na justiça. Nos educando nos caminhos do Criador, conforme Deus quer que andemos. A Bíblia ela nos educa a caminharmos dessa forma. Perceba, então, que a Bíblia ela é completamente suficiente para nos ensinar o caminho correto do Senhor. E ela mesma nos ajuda a perseverar nesse caminho. Ela mesma nos mostra quando nós erramos esse caminho, ela nos ajuda a voltarmos para esse caminho e nos ajuda a perseverar nesse caminho depois de tudo isso. Porque a Bíblia ela é suficiente para formar os nossos fundamentos como cristãos. A Bíblia ela deve ser nossa regra de fé e prática. A Bíblia deve ser um manual pelo qual nós enxergamos a vida. A Bíblia precisa ser o nosso livro base e o nosso livro texto para toda a nossa vida. Porque é ali que nós conseguimos obter todo o ensino, toda a repreensão, toda a correção e toda a instrução na justiça. Para que a gente esteja, como ele diz aqui,
completos, ou então nessa versão perfeitos e perfeitamente habilitados para toda e qualquer prova. É por isso que nós também precisamos insistir em ensinar a Bíblia para outras pessoas. Nós precisamos insistir em ter pessoas que nós ajudamos nessa caminhada, não simplesmente dizendo aquilo que nós pensamos, mas pessoas que nós ajudamos dizendo aquilo que a Bíblia ensina, né? Conversando sobre o que a Bíblia ensina, porque a Bíblia ela é suficiente para nos dar o caminho certo, para nos ensinar quais são os nossos fundamentos e preceitos para a nossa vida toda. A Bíblia ela nos mostra quando erramos, a Bíblia nos corrige desse erro e ela persiste em nos ensinar os caminhos retos, os caminhos justos. Então que possamos utilizar a Bíblia para a nossa vida, para ajudar também outras pessoas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos deu a Tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque podemos ter a Sagrada Escritura em nossas mãos. Podemos lê-la quando bem quisermos, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude nessa tarefa, que possamos persistir aprendendo cada dia mais das Sagradas Escrituras do Senhor, Deus. Que possamos obter da Sagrada Escritura todo o preceito e fundamento que precisamos para a nossa vida toda. Não somente para a vida no âmbito da igreja, mas para todas as áreas da nossa vida. Para como nós agimos no trabalho, para como nós agimos na nossa casa, para como nós agimos com os nossos amigos, como nós agimos, ó Deus, no nosso meio de estudo, em todo e qualquer local. A Bíblia ela nos dá fundamentos e valores para que possamos segui-los, independente do local em que estivermos. Que o Senhor nos ajude a termos esses fundamentos somente da Escritura, Pai. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a termos a humildade suficiente para entendermos quando nós estamos errados e sermos repreendidos pela Tua Sagrada Escritura. Pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos corrija mediante a Tua palavra. Nos ajude a voltarmos aos Teus caminhos quando nós nos desviamos dele por algum motivo. E pedimos, ó Pai, que o Senhor continue nos educando diariamente na justiça através da Tua palavra. Essa é a nossa oração, ó Deus. No nome santo de Jesus. Bom, esse foi o nosso tempo com Deus. Espero que você tenha sido muito abençoado com tudo aquilo que nós podemos aprender hoje. Que você possa, de fato, ter a Bíblia como sua regra de fé e prática, ter a Bíblia como seu manual, lê-la diariamente, aprender dela todos os dias. E que você também possa ensinar outras pessoas isso. Para você poder ensinar a Bíblia para outras pessoas, você só precisa ter a Bíblia e ensinar a Bíblia para outras pessoas e ler a Bíblia com outras pessoas. Isso já faz total e completa diferença na vida de cada um de nós. Nós estamos chegando agora no final do nosso vídeo, então aproveite esses últimos minutos, deixe aí no nosso chat o seu boa noite, deixe ali o seu pedido ou agradecimento. Em breve nós vamos ter alguns minutos ali para podermos orar por tudo isso, e também todos esses pedidos eles vão para o grupo da nossa igreja, então não se esqueça, deixe aí o seu pedido para que possamos interceder, tá bom? Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana.